Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Novas Fronteiras, aqui pela telinha da UFN TV e também pelo nosso canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV. Qual é o papel da ciência para o desenvolvimento humano? Esse é o tema de hoje e vamos discuti-lo com dois grandes físicos. Direto do Nordeste brasileiro, a gente recebe Antônio Gomes Souza Filho, professor da Universidade Federal do Ceará. Gomes é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, obrigado pelo convite. Participa conosco também o professor Gilberto Orengo de Oliveira, docente da Universidade Franciscana no curso de Física Médica, também no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFN. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, e obrigado, professor Gomes, também é um prazer revê-lo aqui. Eu tinha ele assistido nas palestras aqui da Unifa, do EDCEP, né? Seja bem-vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre física e sobre ciência. Professor Gomes, nas suas palestras, o senhor tem falado da importância da ciência para o desenvolvimento humano. Quando que o senhor parou e pensou, não, preciso falar sobre o valor da ciência? Esse é um assunto que assim, me motivou a falar um pouco mais dele, depois de notar nos últimos tempos, né, assim, alguns movimentos que preocupam. Eu tenho uma história pessoal assim, de vida que me meteu muito medo e que me fez passar por várias doenças que eu poderia não ter tido, né? Então, assim, eu vim de uma região onde a política de vacinação ela não chegava de forma tão forte, e até chegava, né? Mas, assim, o meu pai era uma pessoa que teve pouco estudo e a gente vivia de uma certa forma isolado. Então, eu vim tomar a primeira vacina, eu já era maior de idade, para você ter uma ideia. Então, eu tive todas as doenças que você possa imaginar, né? Hepatite, catapora, sarampo. Sou meio que um sobrevivente desse aspecto. Bem, e me parecia contraditório, porque, ao mesmo tempo que depois que eu me inseri na ciência, né, e pude perceber todas as realizações que a ciência né, trazia para a humanidade, eu começava a ver no meio urbano, né, até no mundo desenvolvido, os movimentos tipo anti-vacina, que para mim é um símbolo clássico de um movimento anti-ciência. Mas, claro, quando você pensa numa vacina, algo que vai, né, ser injetado no seu corpo, também, de alguma forma, tem uma certa naturalidade se ter uma certa apreensão. E é por isso, e não é à toa, que né, o pessoal tem que fazer muitos estudos, é tudo muito rigoroso. Mas aí, quando eu comecei a escutar, e até tive o desprazer de conversar com algumas pessoas que achavam que a Terra era plana, aí realmente, quando essa coisa veio assim para a minha área, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar convencer, por meio de argumentos, de que as vacinas são boas, fizeram toda a diferença para a humanidade e a Terra definitivamente não é plana. Então, isso foi uma motivação pessoal que me fez engajar, de algum jeito, em alguma atividade de popularização da ciência e discutir esses assuntos nas minhas palestras. A ciência ela tem uma coisa interessante que eu venho percebendo também, que as pessoas que são anti-vacina ou que são anti qualquer coisa que envolva ciência, elas se apropriam da ciência, de alguma pesquisa que foi feita, né, para dizer, ó, isso não funciona, então o negócio não é por aí, né? Então eu vejo assim até na própria família que pessoas que são anti-vacina, que me mandam por WhatsApp uma série de pesquisas, aí tu vai ver aquela pesquisa de onde saiu, tu vê que não tem um caráter idôneo, né? Mas se apropriam de alguma coisa que a ciência fornece para ir contra o que a ciência, digamos, também fornece, né? Então é um papel, ela tem esses dois papéis às vezes, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de pseudociência, né? Que é realmente um discurso travestido de científico para, digamos assim, conquistar alguns públicos, inclusive, às vezes, no próprio palavreado, no próprio discurso, quando, de fato, é uma tremenda farsa e não tem nada de científico. Professor Gomes, o senhor viu uma mudança do ano passado, né, para cá, em função de tudo que se falou de ciência, da importância, né, como solução, como esperança,
da pandemia de Covid-19? O senhor está observando uma evolução assim? O interesse pela ciência aumentou, é verdade, né? E eu acho que foram feitos alguns avanços, né? Agora, a gente tem um problema, na minha opinião, que é a contenção dessas verdadeiras bolhas onde a desinformação tem uma capacidade viral fenomenal. É muito difícil quando uma notícia é falsa e que algumas vezes até agradam as pessoas por alguma linha de pensamento que ela tem, você desfazer essa percepção usando ciência. Eu diria que a gente ganhou espaço, tá certo? Mas não suficiente ainda para reverter de vez, ou seja, a ciência definitivamente precisa ocupar alguns espaços que ela deixou de ocupar e que outras pessoas acabaram ocupando. Então, mais do que nunca, a comunidade científica, não só brasileira, mas eu acho que mundial, tem que popularizar mais a ciência. É um desafio enorme, porque a linguagem anticientífica, que é a linguagem da enrolação, do charlatanismo, ela usa estratégias de comunicação bem eficientes, né? E nós, cientistas, principalmente quem faz ciência e que está dedicado a esse tema, nem tem informação para isso e nem tem habilidade natural para se comunicar e assim ser eficiente, né? Então, são desafios muito grandes que a sociedade tem que enfrentar para combater essa onda de desinformação, porque ela é virulenta e causa muitos prejuízos, é impressionante. Olhando para o ensino médio, né, que é o local onde a gente, como aluno, tem o primeiro contato, ensino médio fundamental, né? Que papel a gente pode desenvolver melhor? Ou seja, quando eu falo papel, no sentido assim da universidade, fazer uma conexão mais apropriada digamos, mais incisiva com os professores de ensino médio, ensino fundamental, que se cria uma cadeia de informações que a gente consiga adentrar, por exemplo, nesse meio e a ciência fazer parte e de forma efetiva mesmo na comunidade, né? Porque a gente percebe aqui no Sul, a gente está perdendo carga horária de física, de química, de biologia, né? Ou seja, estão reduzindo essas cargas horárias. Daí o que o pessoal faz? Eles vão lá e dão aquela aula que é ainda preparatória para algum tipo de concurso, né? E aí se deixa de tratar a ciência dessa forma que a gente quer que as pessoas visualizem ela, ou seja, dando respostas para a sociedade. Nesse sentido, o que o senhor pode nos dizer para que a gente também possa, porque eu faço parte de um programa de pós-graduação de ensino de ciências e matemática. Então a gente procura fazer isso com a comunidade de professores de ensino médio, mas às vezes até em função dessa carga horária reduzida, a gente não consegue dar esse recado e que também eles venham para a universidade, a gente consiga trocar ideias, porque é uma troca, né? Não significa que a universidade vai lá e vai dar o que fazer, né? A gente tem uma troca e a gente vive dessa troca, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso, para a gente também popularizar a ciência por esse viés do ensino médio fundamental. A inserção da ciência na escola é fundamental e, infelizmente, a gente tem pouco, né? Formação dos professores, inclusive, na minha opinião, às vezes até recebo algumas críticas por afirmar isso, ela é pouco científica. Então, é preciso equilibrar bem, né, o conteúdo e a forma de ministrar esse conteúdo, né, para que a ciência seja trabalhada na escola de forma interessante. A ciência, por si só, é algo muito interessante, né? Eu não creio que nenhuma criança, por exemplo, não goste de ciência, porque tem tudo a ver com o que a criança gosta, né? A ciência é fazer, a ciência é surpreender, a ciência mexe com cores, mexe com fenômenos, ou seja, de alguma forma a ciência tem a magia que tem os brinquedos, né? Como o Rubem Alves sempre coloca. As crianças adoram e mexem e sabem manusear muito bem a caixa de brinquedos. Enquanto que o mundo adulto mexe muito com a chamada caixa de ferramentas, né? E às vezes é confundido que essa caixa de ferramentas tem que fazer parte do dia a dia das crianças, principalmente quando elas estão ali nos seus primeiros anos escolares, tem que fazer parte do dia a dia, mas é exatamente o contrário, ou seja, as crianças teriam que ser introduzidas à ciência por meio da ludicidade e não falta fenômenos, não falta
experiências, né, para isso. Então, as escolas têm poucos laboratórios, as aulas mão na massa, digamos assim, e para construir coisas, elas diminuem, né? Então, eu acho que passa por aí. É importante se distanciar um pouco da formação meramente livresca e colocar os nossos estudantes, qualquer que seja o nível, né? Qualquer que seja o nível, fazendo ciência, fazendo mesmo, né? Misturando coisas, cortando coisas, inventando coisas, conectando coisas com toda essa informação e toda essa maquinaria que a gente tem hoje da informática, dos computadores, fazendo automação. Então, ciência está ao nosso redor em tudo, né? Em tudo. Então, por exemplo, às vezes eu costumo dizer, para que uma ciência mais bonita de ser colocada do que a fermentação de uma massa para fazer um pão, por exemplo? É muita ciência que você pode discutir. Então, o dia a dia está cheio de ciência. O mundo é cada vez mais científico, todo mundo usa ciência e, de forma contraditória, parece que a ciência está distante das pessoas. Então, isso realmente passa por essa mudança de postura nas escolas. E no caso da pós-graduação, como você mencionou, fazer parte de um programa que tem essa interação, eu acho que as principais dissertações e produtos que esses mestrados, na linha que você colocou, poderiam gerar, e podem, e geram, né, de fato, mas podem ser implementados, ferramentas e abordagens que coloquem esses conceitos que eu acabei de mencionar no dia a dia da escola. Né? Às vezes nem precisa ser equipamentos sofisticados, na maioria das vezes. Né? A natureza está cheia de fenômenos científicos e é possível explorar, desde que se mude um pouco o olhar, né, e a metodologia. Eu acho que vai por aí. Claro, a universidade ela trabalha, né, em busca desses atrativos, dessa maneira mais fácil de ensinar a física para os jovens e a ciência de um modo geral, mas também é preciso de políticas públicas que permitam, né, que os jovens consigam ter esse acesso, né, professor? E nas suas entrevistas, eu assisti algumas entrevistas que o senhor deu, o senhor fala muito que as políticas públicas foram fundamentais na sua vida, né, que lhe possibilitaram o estudo desde sempre. Como é que o senhor vê isso hoje no Brasil, assim? Ainda é muito difícil esse acesso? Com certeza. O país carece de políticas públicas de educação, de uma forma geral, e claro que a ciência faz parte desse processo. Né? Então, quando a gente vislumbra, por exemplo, os ambientes fora da escola, né, que podem contribuir para esse olhar científico no Brasil, eles ainda são muito escassos. Né? Quantas cidades no Brasil têm museus de ciência, por exemplo? Quantas cidades no Brasil têm museu de história natural? Né? Um país desse tamanho, de dimensões continentais, que tem uma diversidade enorme de história natural, e isso é pouco explorado. Né? Então, a própria cultura, né, da sociedade em buscar os museus, ela é escassa de alguma forma. Então, a gente pega a própria televisão, a própria grande mídia, são poucas as oportunidades que se tem na grande mídia de levar ciência. Né? Tem programas de todo jeito, né? Tem programas até de bate-boca, de fofoca, muitos, aliás, mas não tem programas discutindo ciência, né? Ou seja, coisa importante para a bagagem cultural, inclusive, das pessoas. Então, não é um programa comum, né, no final de semana, as famílias irem aos museus, né, porque não tem. Né? Então, tudo isso contribuiria muito se a gente tivesse políticas públicas nessa linha, inclusive passando pela própria preservação dos ambientes, né, do meio ambiente, ou seja, temos museus vivos fantásticos num país desse tamanho e que é pouco explorado para formar as pessoas nessa visão científica. É visão, inclusive, fundamental para garantir, de algum jeito, a sustentabilidade de várias das nossas atividades econômicas, inclusive. Professor, na sua área, né, o que nesse período de um ano aí da pandemia, se produziu para que houvesse uma oferta para a sociedade? Né? Ou seja, que tipo de trabalho foi feito nesse período? Você Ah, pode dar uma noção para nós sobre isso? a minha área de trabalho está concentrada nessa plataforma que, ao longo do tempo, ganhou o nome de nanociência e nanotecnologia. Né? Não é uma atividade
não é uma ciência particular, não é uma tecnologia particular, mas é uma plataforma que envolve, que permite a convergência de várias ciências. Então, trazendo um pouco para a área de nano, né, é bastante interessante o volume de coisas que foram realizadas no estudo, assim, para contribuições ao combate, ao entendimento desse novo vírus, né? É interessante porque começa, de fato, eu posso até contextualizar no sentido assim de que a pesquisa em física, né, e em outras áreas básicas, acabam naturalmente transbordando para essas aplicações em áreas que, em princípio, não se beneficiariam, né? Os vírus, eles são partículas do ponto de vista meramente, sem olhar o que eles nos causam, né? São partículas muito bonitas, porque elas são pequenas, têm formas muito sofisticadas e são funcionais, né? Elas não são mortas, têm funções. E a microscopia eletrônica de transmissão, né, que é um desenvolvimento que veio ali da física quântica, do entendimento que o elétron é uma onda, permitiu fazer imagens de vírus com grande precisão, coisas que os microscópios ópticos não eram capazes de fazer. Então, ao longo do tempo, os vírus foram sendo imagiados pela primeira vez, né? Então, na década de 60, tivemos alguns avanços, os primeiros avanços nessa direção, e outros vírus foram sendo identificados, né? A forma dos vírus, a morfologia. E é interessante que, por exemplo, algumas doenças e alguns vírus de uma década ou duas atrás, eles levaram muito tempo para serem imagiados e ter a forma bem definida, né? E é interessante que com a descoberta do novo SARS, né, em 3 meses, juntando essas tecnologias de microscopia eletrônica, né, bem avançada, tudo no âmbito, né, da nanociência, da nanotecnologia, foram 3 meses para identificar completamente a morfologia, né, desse novo vírus. Então, esse é só um exemplo de como essas outras ferramentas que foram desenvolvidas em outras ciências acabam beneficiando todas as outras áreas, né? E, claro, hoje tem pesquisas bastante interessantes, como alguns métodos de diagnóstico alternativos, claro que ainda não estão validados para entrar no mercado, mas que propõem usar vários tipos de fenômenos, alguns ópticos, outros eletrônicos, para fazer detecção rápida, por exemplo, diagnóstico rápido. Então, são muitos desenvolvimentos. E o mais radical que eu vi ultimamente é um que usa um processo muito interessante de fabricar pseudocélulas, né? Células que, ou seja, vesículas poliméricas, que têm na sua superfície algumas proteínas que o vírus é capaz de se ligar. E aí é uma verdadeira armadilha, porque ele se liga nessas proteínas, entram na vesícula, mas a vesícula não é uma célula, então não tem material genético e aí ele não se replica. Então, essa é uma linha que está muito interessante hoje de pesquisa para o futuro combate a diferentes patógenos, né? Ou seja, criação de células, entre aspas, artificiais, para prender esses objetos que precisam de células vivas. Então, só para dar uma ideia do que o pessoal está realmente pesquisando na fronteira como algo disruptivo. A nossa capacidade de resposta, a resposta da ciência numa próxima crise, professor, qual vai ser essa capacidade? Aprendemos alguma coisa com o que passamos? O contexto brasileiro ele é peculiar. Se a gente pegar do ponto de vista de global, né, eu acho que a capacidade de resposta da ciência a essa pandemia foi muito rápido, né, e muito potente. Nós temos ou seja, hoje praticamente agora um ano que foram notificados, né, para a OMS os primeiros casos, e a gente sabe que fazer vacina não é uma coisa trivial, e hoje está aí, o mundo inteiro está sendo imunizado, né? Pena que o Brasil agora que tem algo de concreto, né? Até pouco tempo atrás nem as seringas a gente tinha. Mas enfim, a ciência deu uma resposta muito boa, inclusive com novas tecnologias, que é o que tudo indica, eu não sou da área, mas ao que tudo indica, novas tecnologias de vacina que chegaram para ficar. No caso brasileiro, a gente deu várias respostas, a ciência brasileira deu várias respostas, mas numa próxima a gente pode não dar a mesma resposta e à mesma altura, né? Por quê? Porque o nosso sistema de ciência e tecnologia ele carece de muito investimento
e nos últimos anos, desde 2015, ele vem sofrendo bastante redução, inclusive sofreu redução agora para 2021. Então, eu diria que na escalada aí das crises que nós tivemos nos últimos tempos, como, por exemplo, o vazamento de óleo, foi uma crise ambiental importante, inclusive com consequências econômicas aqui no Nordeste, a ciência conseguiu dar uma boa resposta. A crise do Zika, que foi anterior, a ciência brasileira deu uma resposta excelente. E nessa crise atual, ela deu a resposta que podia, com muita criatividade, muita resiliência e com muito trabalho. A comunidade científica que trabalha nessa área se esforçou de maneira assim, que merece os aplausos de todos, porque mesmo com carência de recursos, e pior, com algumas autoridades negando todo o cenário de tragédia que a gente estava mergulhando. Mas, mesmo assim, a gente tem hoje a perspectiva real de participar do desenvolvimento de 2 vacinas que realmente vai ajudar o país a contornar esse problema. Poucos países no mundo têm a infraestrutura para a produção de vacinas como a gente tem. A gente tem as nossas 2 principais instituições nessa área prontas para dar resposta. E o Brasil sabe fazer saúde pública, ou seja, então a gente tem tudo para a ciência provavelmente tenho a esperança que vai sair bem fortalecida por conta dessa atuação. Mas poderia ter gerado mais se não tivesse tão debilitada com os cortes nos investimentos que aconteceram nos últimos tempos. Eu olho um pouquinho a história e aquela pandemia de 1918, que está ainda em certo número de pessoas que morreram em função daquele vírus, 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões, a Fiocruz ali no site dela diz que é em torno de 40 a 60, né? E aí a gente vai para o lado humanista, a gente percebe assim que houve aquela tragédia naquele ano, mas depois a gente percebe que o mundo evolui de uma forma que teve nazismo, né? Era o final da Primeira Guerra ali, depois teve a Segunda Guerra, ou seja, em termos de humanidade, será que a gente vai conseguir aprender um pouco mais com essa pandemia com aquela pandemia? Eu acho que a gente, ou seja, naquela época o mundo aprendeu um monte de coisa, eu acho que hoje o mundo aprendeu um monte de coisa. Mas o ponto não é o que nós aprendemos, o ponto é a gente colocar em prática o que nós aprendemos. Esse é que é o ponto. Eu estava falando há pouco tempo de imunização. O Brasil, na década de 70, erradicou doenças, na década de 80 também. E agora a gente parece que esqueceu isso. É. Ou seja, então, nós aprendemos muito nessa pandemia e eu acho que as lições estão todas aí. E ficamos realmente na expectativa de que as pessoas escolham suas lideranças baseados nesses aprendizados, ou seja, lideranças que apreciem os aprendizados que nós tivemos. É impressionante como algo microscópico de 50 nanômetros coloca o mundo de joelhos. Eu acho incrível como, às vezes, a gente não se dá conta de que nós criamos um sistema de viver que não podemos parar. Nós não podemos apreciar o nosso mundo. Já pensou que coisa? Então, essas são reflexões que algumas pessoas certamente têm feito. Eu acho que, de alguma forma, vai ficar marcado nessa geração que passou por essa pandemia. Que diabos de economia, que diabos de sociedade nós criamos que eu não posso ficar um dia, ou uma semana, ou um mês sem fazer nada? Então, tudo isso está a serviço de quê? Certamente não é de viver bem. Então, eu acho que tudo isso nos coloca e nos aponta para um outro problema que nós não podemos ignorar e que é muito maior, que é exatamente o problema ambiental. O problema ambiental ele é muito mais complexo do que uma pandemia desse tipo, e os fenômenos e as consequências que vêm de lá não são essas medidas paliativas que resolvem, tipo ficar em casa, vacina, não. É uma luta contra outras forças muito mais intensas e que nós não temos nenhum controle. Temperaturas mais altas, enchente, ventos, eventos mais extremos e coisas desse tipo. E realmente a pandemia ela
só colocou em prática, né, eu vejo muito dessa forma, a pandemia colocou em prática uma amostra do que é uma possível reação que a gente tem feito ao meio ambiente nessa busca incansável, né, e meio sem sentido de explorar, explorar, explorar os nossos recursos e não está nem aí para preservar. Então, eu acho que um grande ganho de toda essa pandemia que a humanidade poderia ter era ter a consciência de que precisa explorar o planeta, né, e os seus recursos de forma sustentável e numa taxa menos agressiva. Do jeito que está, não dá. Inclusive, professor, eu ouvi relatos de alguns cientistas com relação à Amazônia, que esse desmatamento, por exemplo, que ocorre de forma desordenada e até apoiado um pouco pelas instituições, né, que ela pode provocar novamente alguns tipos de pandemia em função do que aquela floresta vai nos oferecer de resposta, né, de novas bactérias, vírus, enfim, algumas mutações que possam ocorrer, que saem da floresta e vêm para o nosso cotidiano, né? A ciência já fala isso há muito tempo. A gente que não, a gente que eu falo, a sociedade de uma forma geral, que nunca escutou e que nunca deu muito valor a esse discurso. Mas ele é real. Nós só tivemos aí, eu não tenho a menor dúvida, uma pequena amostra do que pode ser. Professor, para a gente finalizar, então, o que a gente pode falar para os cientistas que estão chegando, né? Para os atuais cientistas também, para não desanimar nesse contexto, né? De se falar e falar de prevenção, de que vai ter uma consequência lá na frente, mas parece que a sociedade não dá ouvidos, né? O que o senhor pode falar de mensagem final? Nós temos que fazer o que todos esses gigantes do passado fizeram, né? Ou seja, revelar o conhecimento e os detalhes de como funciona a natureza e de como é o nosso comportamento também, né? Porque aí a sociedade agora tem muita gente, uma dinâmica muito complexa, e não desanimar, esse é o nosso papel, né? A ciência, eu costumo dizer, usando o que o Carl Sagan sempre colocou, né? Ela ilumina o mundo. Eu inicialmente agradecer esse momento de bate-papo, né? E eu estava lembrando aqui de um livro que eu li, que acho que fica como uma sugestão, como o professor Gomes falou, como nós somos frágeis, né? Então, o livro chama-se 10% humano, indicando que nós somos somente 10% humano. E se tu for a fundo, olhando a parte mais genética da nossa Constituição, nós somos apenas 2%. É um livro da Alana, não me lembro o sobrenome, mas que reflete bem essa nossa fragilidade. A gente depende desse mundo microscópico, nanoscópico, para sobreviver nesse mundo macroscópico, né? E eu acho que a ciência é, como o professor falou, ou seja, é aquela que ilumina, que nos dá condições de visualizar, né, o que nós temos em termos de natureza e como podemos interagir com essa natureza. Ele falou da parte microscópica. Se a gente pensar como espécies, né, hoje a gente sabe pela ciência que nós conhecemos que se a espécie humana desaparecer do planeta, apenas 2 espécies de piolho desaparecem do planeta. Então, não é o planeta não depende de nós, as outras espécies não dependem de nós. Isso é um nível de consciência muito alto. E se a gente atingisse coletivamente, a gente não teria muitos dos problemas que nós temos. Ou seja, o nosso pedestal de arrogância, ele é frágil demais, é muito frágil. E a ciência já nos deixou e nos clareou isso de forma mágica, né? Ou seja, somos um nada, praticamente, desse ponto de vista. O papel da ciência para o desenvolvimento humano foi o tema do programa Novas Fronteiras de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente o professor Antônio Gomes, professor da Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigada, professor, pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço. Professor Gilberto Orengo, professor do curso de Física Médica aqui da Universidade Franciscana, também do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Muito obrigada. Muito obrigado também. Para rever esse programa, acesse youtube.com/UFNTV. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.